Olá, sou o professor Mauro com o programa Fala Professor. Programa que se destina a falar de educação de forma democrática, com equidade e liberdade de expressão. Todos os temas que interagem com a educação aqui são muito bem-vindos. E hoje temos aí pela frente um tema extremamente interessante e não menos polêmico. Estamos recebendo aqui um grande parceiro aí, que é o Ismael Ramos, que vai bater um papo conosco a respeito de religião, espiritualidade, o que é uma, o que é outra e qual é a abrangência que, na verdade, cada uma delas tem. Ismael, legal, bacana, seja muito bem-vindo ao nosso programa aí. Muito bem, eu agradeço o convite do Mauro aí. O meu nome é Ismael, para a gente se apresentar um pouquinho assim, né? Eu tô como cirurgião dentista há mais de 20 anos em Caxias, trabalho no meu consultório lá no centro, aqui de Caxias, trabalho na área espiritual também. Isso é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Graduado em odontologia. Em odontologia. É sempre bom a gente salientar também, quando o Ismael fala em espiritualidade, que o Ismael já foi presidente do Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos, né, Ismael? Isso mesmo. Então eu fiquei alguns anos com essa experiência, foi bem valiosa para mim. E no meio espiritual, desde o nascimento praticamente, né, já nesse meio, mas sempre expandindo, assim, querendo expandir, buscando mais e ampliando. Parece que é algo que é interno da gente, né, de ficar buscando e ampliando, então é isso que nós vamos poder trocar um pouco hoje. Que bacana, que legal, eu tenho certeza que realmente vamos ter um papo bastante quente aí nesse sentido. Vamos começar já, Ismael, com uma, digamos assim, uma saia até um pouco justa, né? Religião e espiritualidade. Quanta gente confunde e, na verdade, quanta gente que acha ser a mesma coisa, né? Dá uma explanação a respeito disso para nós. É assunto amplo, né? Polêmico. Bom, acho que não tem assunto que não seja polêmico hoje em dia, né? Então tá tudo, mais ou menos todo mundo acostumado com as polêmicas aí em todas as áreas. Mas basicamente a espiritualidade, ela, como o espírito, entre aspas, vamos colocar assim, ela é a essência do ser, até mesmo dos animais, vamos colocar assim, eles têm ali um espírito e uma alma. Então, né, para a gente ampliar isso, então ela é algo natural. As religiões, elas visam sistematizar algo da espiritualidade. Então elas nascem, se cria um sistema e dentro daquele sistema a gente quer direcionar, vamos colocar assim, os líderes religiosos de cada religião visa sistematizar a espiritualidade. Então criam dogmas, princípios espirituais de cada religião, ou princípios religiosos, e tentam criar um caminho fechado. A espiritualidade não é um caminho fechado, a espiritualidade é um caminho aberto, amplo, mas a gente compreende que para o nível intelectual da humanidade e um nível evolutivo, e não só intelectual, mas evolutivo, a gente entende que sistemas eles precisam ser ainda montados e colocados para que, de forma geral, as pessoas possam seguir um roteiro, porque tu não ter roteiro e seguir o teu caminho já é um nível de consciência muito mais avançado. Aí Tu estás falando ter um roteiro espiritual. Isso, um roteiro religioso seria o sistema montado, que é um guia, um norte, certo, ou um paradigma, vamos dizer assim, um mapa que eu vou seguir. E não vou questionar. Até porque se eu questionar, a tendência é tu sair daquela religião, daquele sistema. A gente se lembra, na Idade Média tinha o herege, né? Aquele que não se coadunava ao sistema religioso da época, que o principal era o próprio sistema romano, católico romano, né? Perfeito. A gente tinha na Europa aquela hegemonia, era uma hegemonia. Então, se a pessoa não seguisse, ele era o herege, aquele que saiu. E herege vem do grego, heréticos é escolha. Então, aquele que escolheu. E se a gente for analisar, todos os sistemas são assim. Um sistema familiar, um sistema político, um sistema religioso, um sistema de uma empresa. Perfeito. Tu tem o poder de não seguir ou questionar aquele sistema,
mas também o sistema tem o poder de te excluir, porque tá certo, né? O dono da empresa ele vai te excluir se tu não está seguindo as regras, ou da religião, ou da política, ou da sociedade, ou da família, qualquer uma delas, né? Perfeito. Já a espiritualidade é intrínseca à pessoa, né? Isso ela tem mesmo. que desenvolver, na verdade, a sua espiritualidade. E justamente com esse foco, como é que tu vês hoje, principalmente assim, crianças e adolescentes ou pré-adolescentes do ensino da educação infantil e do ensino fundamental. Eu gosto de entrar nesse aspecto por ser, inclusive, um programa de educação. De que forma tu acha que a espiritualidade está ou deveria estar incluída nesses programas? De poucos anos para cá eu comecei a meditar sobre isso. Essa questão que está me colocando, há 2 ou 3 anos atrás eu comecei a meditar. A educação espiritual e a educação financeira deveria ser dado desde os 4 anos da idade na escolinha, né? Então seria algo que teria que estar incluso no currículo. Espiritual e financeira. E financeira, isso. Educação espiritual e educação financeira. Saber lidar com isso, né? Isso, naturalmente saber lidar com isso, desde sempre as coisas vão ficar fluidas, vão ficar fáceis. Muita descoberta espiritual que eu tive, que eu busquei e eu descobri, hoje me dão um bem-estar que é patrimônio meu, porque eu busquei e eu fui atrás, né? E nem sempre ela está na religião como sistema. Tem descobertas espirituais que elas são maiores do que a religião. Então, por isso que a gente está justamente filosofando isso. A educação financeira, que é um exemplo aqui, como lidar com o sangue da sociedade moderna é o dinheiro. Perfeito. Né? Então, seria o sangue, fazendo uma analogia com as trocas, né, energéticas do corpo, né? O sangue, a energia, as linfas, tudo isso está trocando energia, né? Distribuindo a energia no sistema corporal. E o sistema corporal social é o dinheiro. Ele é a via de circulação de energia. Então, se a gente não compreende ela ou tem dificuldade, a gente cria problemas nesse campo. Isso. Mas junto com isso, a evolução espiritual também passa para nos transformarmos em pessoas melhores, a gente dominar aqueles vícios que se tem do egoísmo, aquelas atitudes de vaidade, aquelas atitudes de orgulho, contrabalançar com a caridade, com a cooperação, com a humildade, passa por isso também, né? Totalmente, porque os vícios como um todo, não só o vício que a gente mais claro na nossa mente vem o vício das drogas, o vício do cigarro, o vício do álcool, só que ingerir carne em excesso é um vício, né? Porque eu já vi pessoas que sem a carne começam a ficar agitadas, então daí tu já é um sinal que ela está viciada naquilo. Quando eu retiro aquilo que ela está usando, né, e ela começa a ficar agitada ou até agressiva, é um vício. Então o vício da carne, o vício da ganância, tu colocou aqui, né, um exemplo, vício dos excessos, o consumismo é um vício, a compulsão por compras, vamos dar um exemplo assim. O excesso de orgulho, de vaidade é um vício. Também que a gente tem que cuidar aqui assim, né, porque a gente às vezes controla umas, o outro nos controla, né? Então tudo isso abarca numa evolução integral do ser, assim. Voltando lá para os grandes mestres, que são os meus líderes que eu me identifico, tu pega os grandes líderes da humanidade espirituais, Jesus, Buda, Gandhi, São Francisco de Assis, exemplos assim, eram pessoas desprovidas de consumismo, de excessos, né, de vícios. Então eles seriam um norte a nível espiritual e não religioso. Perfeito, nossa. Só essa questão de vícios e virtudes nós podemos fazer outro programa. Podemos. Só falar de vícios e virtudes e desses nossos mestres espirituais que tu salientasse, tu falasse aí, e que eu tenho certeza que ninguém discute esse aspecto. Nossa, Ismael, que bacana mesmo, um papo legal, um papo leve, né? Falar de espiritualidade é muito bom, a gente sempre aprende, com certeza, e eu não tenho dúvida que ela tem tudo a ver com educação. Muito obrigado, parceirão, de tu dispor do teu tempo para estar aqui conosco. Muito bem, muito obrigado, Mauro, obrigado por conversar e um dia, se a gente puder, a gente troca mais informações aí, né, sobre esse assunto importante, né?
Com certeza, com certeza. Pois bem, esse foi o Fala Professor, aonde nós discorremos um pouco sobre espiritualidade e também sobre religião, sobre vícios, sobre virtudes. Ou seja, foi um programa bem bacana mesmo. Nos acompanhe pela Bitcom TV e suas redes sociais, todas as quartas-feiras às 20 horas. Aguardamos vocês.